alegria que estamos na casa do Senhor para louvá-lo e bendizê-lo. Com alegria que podemos estar aqui e dedicarmos nossas vidas mais e mais. Neste domingo, quando celebramos esse culto missionário também, dedicamos ao Senhor assim mais uma vez as nossas vidas. Que Deus nos inspire neste culto que dedicamos totalmente a Ele. Em oração silenciosa, ouvindo o prelúdio, iniciamos assim. Bendito Deus e eterno Pai, te louvamos e te bendizemos, te agradecemos e te honramos, ó Deus, com nossas vidas. Agora, quando iniciamos este culto, te pedimos, ó Deus, perdoe as nossas faltas, sonda cada coração aqui, ó Deus, vê se há algum caminho mau e dirige-nos pelos teus santos e retos caminhos, para que a nossa adoração, ó Deus, chegue ao teu trono de graça. Graças te damos e a ti dedicamos. Inspira o teu povo, inspira a tua igreja, ó Deus, a dia participar mais e mais de missões. Dá-nos a tua visão e guarde-nos em nome de Jesus. Amém. Façamos a leitura bíblica alternada conforme indicado em nossa tela também, do Salmo 103. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo o que há em mim, bendito é o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, não se esqueças de nenhum dos seus benefícios. É Ele quem perdoa todas as iniquidades, quem te coroa de benignidade, de misericórdia, quem te supre de todo o bem. Bendize ao Senhor, vós santos seus, poderosos em força, que cumpris as suas ordens, obedecendo a voz da sua palavra. O Senhor estabeleceu o seu trono nos céus, e o seu reino domina sobre tudo. Bendizei ao Senhor, vós todos Os seus exércitos, vós ministros seus, que executais a sua vontade. É de eternidade a eternidade a benignidade do Senhor sobre aqueles que o temem,
e a sua justiça sobre os filhos dos filhos, sobre aqueles que guardam o seu pacto e sobre os que se lembram dos seus preceitos para os cumprirem. Bendizei ao Senhor, vós todas as suas obras. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Para que juntos, de pé, leiamos ainda a palavra do Senhor em Lamentações 3, os versos 22 e 23, todos juntos. A benignidade do Senhor jamais acaba, as suas misericórdias não têm fim, renovam-se a cada manhã, grande é a tua fidelidade. Gratos ao Senhor pela fidelidade dele que se renova todas as manhãs em nossas vidas. Cantemos então louvando ao nosso Deus. Por amor da tua misericórdia.
temos a alegria de ter entre nós, desde quarta-feira, pastor Gerson e irmã Sônia. Eu vou convidá-la para vir aqui ao microfone e nos dirigir nessa oração, louvando e engrandecendo o nome do nosso Senhor, o Deus de todas as nações, o Deus das nossas vidas, das nossas famílias. Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao Teu nome da glória, Senhor. Somente a Ti dedicamos a nossa adoração nesta manhã, Senhor. Receba como cheiro suave, Senhor. E queremos, ó Deus, que os nossos corações, a nossa mente, o nosso espírito, Senhor, esteja pronto para ouvir nesta manhã a Tua voz. Queremos, Senhor, Te adorar na beleza da Tua santidade, Senhor. Queremos Te adorar, Senhor, porque Tu és santo, 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 Senhor. O Senhor do universo, o Senhor Criador dos céus e da terra, Senhor. Recebe nesta manhã a adoração do Teu povo, desta família que está reunida aqui em Teu nome, Senhor. E é no nome do Teu Filho Jesus, a quem hoje também comemoramos, depois de um mês que comemoramos no Brasil, sabemos que os nossos irmãos e o nosso filho está também comemorando ali a Tua ressurreição, Senhor. E é por causa dessa ressurreição que nós estamos aqui juntos, agradecidos pela Tua tão grande salvação. Amém, Senhor. Os irmãos podem se assentar, nós vamos continuar adorando ao Senhor com a irmã Jô. Enquanto a turma ali do som está se ajeitando, a gente vai pedir desculpa e vamos apresentar nessa manhã aqueles irmãos que estão nos visitando, aqueles amigos que talvez estejam nos visitando. Então, se você não pertence à nossa igreja, talvez se você pertença a outra igreja, ou mesmo que você tenha sido convidado ou tenha vindo sozinho, nós queremos conhecer você essa manhã. Então, eu quero pedir que você fique de pé aí onde você está, para que você possa receber uma lembrança e um abraço carinhoso da nossa igreja. Todos os irmãos que estão nos visitando nessa manhã, não se acanhem, fiquem de pé, que nós queremos reconhecer a sua presença entre nós e lhe dar um abraço. Há também aí na frente um cartão do visitante, você pode preenchê-lo e depois entregá-lo à porta. Nós teremos imenso prazer em fazer contato com você, em lhe visitar, orar com você e estarmos juntos em outras oportunidades. Mas nós temos cultos semelhantes a esse, também à noite, às 19h30, e também nas quartas-feiras, às 20 horas. E nós já queremos convidá-los para estarem conosco em outras oportunidades, e será para nós, como igreja, um prazer e um privilégio muito grande tê-los mais uma vez entre nós. A gente tem som aí agora, Eduardo? Não? Não tem problema. A gente vai dar um jeito. Os irmãos já ouviram aquela frase assim, quem sabe faz ao vivo? Então a gente vai sem instrumento mesmo, para a glória de Deus, amém? O Senhor é o meu pastor, o meu guia e rei. O Senhor é a força e a luz do viver. Ao seu lado eu sempre estarei. Os seus olhos vigiam
seu amor nos conduz. Minha vida darei ao Senhor, confiarei em seus braços de amor. A bondade do Senhor nos dá força e vigor. Sua palavra é qual luz e meus passos conduz. Não temerei, pois comigo vai Jesus. O Senhor é o meu pastor, o meu guia e rei. O Senhor é a força e a luz do viver. Ao seu lado eu sempre estarei. Os seus olhos vigiam, seu amor nos conduz. Minha vida darei ao Senhor, confiarei em seus braços de amor. Seu perdão é completo, seu amor sem igual. Sob suas asas seguro estarei. Seu amor transformou o meu ser. Que darei ao meu Senhor por seu tão grande amor, pois me fez renascer e eu não posso entender nem explicar tal milagre dos céus. Dar a vida ao maior pecador que sou eu. Amém. Amém. Som para quê? Deixa assim. Graças damos pela vida da João. Deus continue a abençoá-la. É tempo também agora de dedicarmos ao Senhor nossos dízimos e ofertas, quando devolvemos um pouco de tudo quanto Deus nos tem dado e Deus tem nos abençoado. E sim, também é o tempo de conhecer aqueles que aniversariam essa semana e convidamos a estarem aqui à frente, onde estaremos orando e agradecendo a Deus por vocês. Cantemos assim. Não
Oremos assim. Quero convidar a Flávia Custódio a vir nos elevar a Deus nessa oração. Senhor Deus, nosso Pai, muito obrigada por estarmos aqui na Tua casa, ó Deus, e podermos Te louvar, ó Deus, engrandecer o Teu nome. Agradeço pelos dízimos e ofertas, ó Pai, depositados aqui, que o Senhor nos abençoe também, ó Deus, de acordo com a Tua vontade. Peço por cada aniversariante dessa semana, que o Senhor coloque a Tua mão sobre cada um e abençoe, ó Deus, com muitos anos de vida, saúde, paz, alegria, e que cada um, Senhor, esteja também com o coração na Tua obra, ó Pai, para Te servir cada dia mais, ó Deus, como a todos nós. Muito obrigada por tudo, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Podem sentar. Vou tentar. Eu não queria ir, eu não queria falar, eu não queria ouvir tanta gente a chorar. Eu precisava ir, do amor de Deus falar. Eu tentei fugir, tentei até não enxergar. Vá, servo, vá, ouço Deus chamando. Olho em volta, vejo agora, não deves esperar. Vá, servo, vá, não tenha medo. Vejo muitos se perdendo. Hoje é a hora, vá. Eu decidi falar, eu decidi trabalhar, eu decidi ouvir meu Jesus a me chamar. Eu precisava ir e ao mundo me unir. Esse é o meu chamado, por isso é que eu estou aqui. Vá, servo, vá, ouço Deus chamando. Olho em volta, vejo agora, não deves esperar. Vá, servo, vá, não tenha medo. Vejo muitos se perdendo. Vejo muitos se perdendo. Hoje é a hora, vá. Meus irmãos, este é um tempo, como diz Eclesiastes, que há tempo determinado para todas as coisas debaixo do céu, e há tempo de chegar e tempo de sair. Quero convidar o pastor Rodrigo e a irmã Márcia a estarem aqui conosco nesse instante. Pastor Rodrigo, filho, Márcia, também filhos desta igreja. Pastor Rodrigo foi enviado ao seminário pela igreja, seus pais missionários também, e realizando a obra do Senhor aqui em nossa igreja, principalmente e nos últimos anos no ministério Dinamis, com os surdos. E Deus tem abençoado a igreja através da vida dos seus servos. Mas a Bíblia também nos ensina que um crente, assim como um pastor, ele não deve ter raízes fincadas no chão, mas raízes na eternidade, para que Deus leve aonde lhe apraz
e que a vontade do Senhor seja feita nas suas vidas em todo o tempo, como tem feito. E agora eles estão indo para passar uma temporada, digamos assim, na cidade de Morrinhos, e ali exercer também o ministério, claro, os seus trabalhos e funções naquela cidade. Nós, como igreja, queremos dizer da nossa gratidão a Deus por esse tempo dedicado ao Senhor, por tudo que Deus fez e ainda fará através de vocês, aonde vocês estiverem, que firmados no Senhor, quer em português, quer em libras, quer em qualquer outro idioma ou em qualquer outro lugar, que Deus acompanhe a vida de vocês e a nossa gratidão por vidas tão especiais assim. Para celebrar este momento, quero convidar a irmã Damastor, a irmã Maria Manso, nesse instante, a trazer uma pequena lembrança da nossa igreja para vocês, nessa gratidão de que Deus ainda quer fazer muito e, sem dúvida nenhuma, da saudade deixada aqui. É claro que é pertinho também, e é claro que estaremos juntos nesse tempo. Maria Manso. Lembrando que eles exerceram em nossa igreja diversas funções, tanto na escola bíblica, quanto no ministério e tantas outras atividades. Cresceram aqui e aqui agora estão galgando novos lugares debaixo da graça de Deus. Convido a irmã Damastor a nos levar a Deus nessa oração de gratidão a Deus pela vida. Casal. Nós te agradecemos, ó Pai, por essa oportunidade de podermos, ó Deus, despedirmos desse casal que tem feito tanto na Tua obra até aqui. E nós te pedimos, ó Deus, que Tu os conduzas onde quer que eles estejam, que possam ser bênção na Tua causa, no Teu reino. Ó Pai, nós te pedimos, Senhor Deus, que o que eles representaram para nós aqui possam continuar fazendo, ó Deus, onde Tu colocares as suas vidas, ó Pai. Nós te agradecemos mais uma vez, porque permitiste, ó Pai, que eles se preparassem e pudessem dedicar suas vidas nesse período tão especial, Pai, no Ministério Dino, na evangelização dos surdos, ó Pai, e nós te agradecemos pelos frutos que podemos contemplar aqui na nossa igreja. Dá-nos a Tua bênção e especialmente a Tua bênção a este casal. É o que nós te pedimos, agradecidos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Primeiramente, em nome da nossa família, queremos agradecer muito a Deus, porque aqui eu cresci, foi onde os meus pais conheceram o Evangelho através do Ministério Dinamis, e eu tenho um profundo respeito pela Primeira Igreja Batista, por cada irmão. Considero esta igreja não uma instituição, mas uma família, e sei que Deus está nos levando neste instante, mas sabemos que futuramente estaremos aqui visitando, porque aqui considero que tenho irmãos e irmãs em Cristo, mas amigos também e amigas. Que Deus possa abençoar cada um de vocês e aos surdos também, que os surdos continuem firmes no Evangelho, nesta igreja, e esta igreja tem os seus relacionamentos às vezes difíceis, como uma família qualquer, mas que a nossa esperança esteja firmada em Jesus Cristo e não nos homens. Amém? Bom dia, igreja. A minha história é um pouco mais longa do Rodrigo aqui, porque meus pais, se casaram aqui, e eu já cantava no coro desde o ventre da minha mãe. Eu tenho certeza que se eu estudei música um pouco, vem disso. E eu só tenho a agradecer a essa igreja
porque a minha formação veio daqui e ela vai sempre no meu coração. Uma boa parte de mim eu devo a essa igreja, a cada um dos irmãos que fizeram parte da minha vida. Eu não sei os planos do Senhor para a nossa vida, a gente sempre vai vir aqui, matar a saudade, mas um pedaço da primeira igreja sempre vai ser a minha história. E eu louvo a Deus por isso, louvo a Deus por essa igreja, e que Deus continue sendo o Senhor dessa igreja. Amém? Lembrando sempre que não é um adeus, mas um até logo. Que Deus assim os abençoe. Estarão conosco ainda esse tempo. Após o culto, vamos então estar à porta também, onde todos podem dar um abraço carinhoso. Pastor Rodrigo, na Márcia também. Que Deus continue a abençoá-los. Vamos ouvir. Meus irmãos, nesta manhã missionária também, temos a alegria de ter conosco o pastor Gerson e a irmã Sônia Tomás, filhos desta igreja. Hoje é um culto só de filhos da igreja. O pastor Gerson tem a sua história profundamente ligada à primeira igreja, de uma forma muito especial, inclusive a família do pastor Vanderlei, irmã Maria Rita, e Deus o chamou para uma obra maravilhosa, não só aqui, mas além. E passou longos anos na Romênia, e ali, um dos campos mais fechados do mundo, ainda pegou o finzinho do comunismo naquele lugar, e ali plantou, meus irmãos, cerca de 14 igrejas, entre os ciganos, apenas lá, além de trabalharem na Moldávia, no leste europeu, em toda a região, treinando e formando missionários ali. Hoje são nossos missionários, e é importante lembrar, quando dizemos são nossos missionários, embora sejam pertencentes à Junta de Missões Mundiais, mas são nossos, não só pelo sustento, mas pelas orações, pelo cuidado que temos ali na região da França. E não a França de Paris, como eles próprios vão falar, mas no interior da França, nos desafios que a Europa tem de corações tão duros que precisam do amor de Cristo. Assim, pastor Gerson está com a palavra, que Deus o abençoe ricamente, como já tem abençoado no decorrer desses dias. Bom dia. Para a gente é uma alegria muito grande estar na igreja. Chegamos no Brasil no dia 7 de março, estivemos participando da campanha de missões mundiais em Brasília, onde estava no Mato Grosso, e depois de Brasília eu fui para o Mato Grosso do Sul, na região de Dourados, e tivemos o grande privilégio quero agradecer profundamente à igreja por patrocinar a nossa vinda até Goiânia. A gente estava lutando com a Junta de Missões Mundiais, que a gente não poderia retornar ao campo, a gente vai retornar no dia 18 de maio. Nós não poderíamos deixar de vir à igreja para trazer os nossos profundos agradecimentos e também conhecer o nosso pastor Rubens. Prazer. Parabéns pelo pastor. Vocês passaram por um período, nós passamos esse período de lutas, mas como a Bíblia fala que nós somos mais do que vencedores. Deus realmente ama a sua igreja e tem dado a vitória. Meus irmãos, eu quero agradecer profundamente, eu quero agradecer com vocês, porque nós estamos nesse ano tendo a maioridade 21 anos, né, parece? Porque há 21 anos que nós estamos nessa obra, que nós fomos ao campo. Saímos daqui em 1995, exatamente nesse ano nós estamos comemorando 21 anos de colaboração, 21 anos, e não é fácil para uma igreja, até passando por período de crise, sustentar o missionário também na mudança de pastores, mas a igreja tem sido muito fiel para conosco e queremos de todo o nosso coração agradecer à igreja pela sua fidelidade em estar nos sustentando. Eu escolhi um texto da Bíblia, eu vou dar uma passagem nesse texto,
é Romanos capítulo 15. Escolhi com muita... eu tenho os meus motivos de escolher esse texto para compartilhar com vocês. Porque nesse texto, eu vou dar um pequeno resumo, depois a gente vai dar uma passadinha por esse texto. Eu não sei se vai dar muito tempo de introduzir algumas experiências, mas eu acho que esse texto diz tudo. Meus irmãos, esse texto é uma profunda abordagem missionária, inclusive missões internacionais, porque por 10 vezes tem a palavra gentios e por uma vez a palavra povos. O missionário Paulo fala da mudança de campo, e nós recentemente mudamos também de campo, estamos no nosso praticamente o início do nosso ministério na França. E ele fala também dos seus futuros projetos. Ele fala um pouquinho, dá um pequeno relatório do seu ministério, mas ele busca apoio da sua igreja. Agora, a nossa é a PIB de Goiânia, mas ele estava falando, se referindo à igreja de Roma. Ele estava buscando apoio, depois nós vamos ver que tipo de apoio que ele estava buscando. Eu escolhi como tema, porque uma palavra que é muito repetida nesse texto é plenitude. Ele deseja a plenitude para a igreja, e ele fala também do seu trabalho missionário que foi feito na plenitude, e ele desejava chegar a Roma na plenitude de Cristo. Vamos pensar nessa palavra plenitude. Viver intensivamente. Viver a vida em Cristo. No máximo. E esse vai ser o nosso grande desafio. Cada um vai fazer a sua própria avaliação, se a sua vida significa, se tem muito a desejar em todos os aspectos, ou se você está trabalhando seriamente para essa plenitude. Lembrando das palavras do Cristo, porque a lei foi dada por Moisés, mas a graça e a verdade vieram por Cristo Jesus, e nós recebemos da sua plenitude graça sobre graça. E ele em João capítulo 10, ele diz que as suas ovelhas têm vida em abundância. E tem as suas palavras sinônimas também, que são os verbos encher e transbordar. Vai depender muito da tradução, da versão que você tem. Meus irmãos, o início desse capítulo, você está com a Bíblia aberta em Romanos 15? O início do capítulo é uma conclusão. Interessante, geralmente começa com a introdução, mas ele começa com uma conclusão. Conclusão do capítulo 14. Porque o capítulo 14, o título é a tolerância para com os fracos da fé. E ele conclui, quer dizer, não termina, não, ele continua o argumento: nós que somos fortes temos o dever de suportar as fraquezas dos fracos, em vez de agradar a nós mesmos. Portanto, cada um de nós deve agradar o próximo, visando o que é bom para a edificação dele. Dá o exemplo de Cristo no versículo 3, porque também Cristo não agradou a si mesmo, mas como está escrito, as ofensas dos que te ofendiam caíram sobre mim. E ele dá algumas exortações, e as suas exortações no versículo 4, 5 e os outros versículos, é uma exortação, meus irmãos, ele exorta a esperança, a perseverança, o ânimo e a unidade. Porque tudo que foi escrito no passado foi escrito para nossa instrução, para que tenhamos esperança por meio da perseverança e do ânimo que provém das Escrituras. Pega cada palavrinha aí, tá bom? E você pode se aprofundar, são coisas extraordinárias que você tem neste versículo, que é o Deus da perseverança, e no versículo 13 ele fala que é o Deus da esperança. O nosso Deus da esperança é o Deus da perseverança, e que nos dá a capacidade de perseverar em todas as tribulações. Que o versículo 5, que o Deus da perseverança e do ânimo vos dê o mesmo modo de pensar. Ele está exortando a
perseverança, a esperança, o ânimo e a unidade do corpo de Cristo, vos dê o mesmo modo de pensar entre vós, segundo Cristo Jesus, para que unânimes e uma só voz glorifiqueis o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, e também continua desse mesmo espírito da amabilidade do corpo de Cristo, na hospitalidade, portanto, acolhei-vos uns aos outros, como também Cristo nos acolheu para a glória de Deus. Meus irmãos, do versículo 8 até o versículo 12, ele cita faz um apanhado de 4 declarações do Velho Testamento, são profecias sobre a evangelização dos gentios. E vocês vão perceber que são 4 apanhados. Afirmo, pois, que Cristo se tornou servo da circuncisão por causa da fidelidade de Deus, para confirmar as promessas feitas aos patriarcas, e para que os gentios glorifiquem a Deus pela sua misericórdia. Primeira profecia. Primeiro apanhado, como está escrito: portanto eu te louvarei entre os gentios e cantarei hinos ao teu nome. Segunda profecia, versículo 10, e diz ainda: alegrai-vos gentios juntamente com o seu povo. Terceira profecia, versículo 11, e ainda: louvai ao Senhor todos os gentios e louvem-no todos os povos. E o quarto apanhado, versículo 12, outra vez, Isaías também diz: surgirá a raiz de Jessé, aquele que se levantará para reger os gentios, neles os gentios colocarão a esperança. Que texto extraordinário! Esse é o tema de missões mundiais, leva esperança. Porque os gentios esperam nele, colocarão esperança. Meus irmãos, então, vamos agora nos concentrar sobre o nosso tema principal, é a plenitude. 3 coisas, pelo menos, ele declara sobre a plenitude. A primeira coisa, ele deseja a plenitude para a igreja. Ele espera, ele deseja que os crentes em Jesus sejam plenos. Ele está dizendo alguns motivos, alguns departamentos, alguns itens da plenitude que você deve adotar como prioridade para a sua vida. Que o Deus da esperança vos encha. Já é plenitude. Não uma medida, a metade da medida, mas é o enchimento. Que o Deus da esperança vos encha de toda alegria. Porque a alegria é o fruto do Espírito, é o enchimento do Espírito. E paz também é o fruto do Espírito na vossa fé, para que transbordeis na esperança pelo poder do Espírito Santo. Meus irmãos, quanto a mim, estou convencido que já estáis cheios de bondade e plenamente supridos de todo conhecimento, sendo vós mesmos capazes de instruir-vos uns aos outros. Extraordinário. Gostaram? Eu gostei. Ele coloca toda a ênfase nessa plenitude, no enchimento, e ele coloca: quem vai fazer isto é obra do Espírito de Deus em nossa vida, mas o fruto do Espírito é isto. Ele coloca alguns dos itens que tem do fruto do Espírito em Gálatas, capítulo 5. Depois que ele está desejando que os crentes de Roma, os crentes da primeira igreja batista de Goiânia, sejam plenos desses fatores. Ele fala que o seu ministério, seu trabalho missionário foi na plenitude. Sônia, meditando nisso, porque o nosso trabalho tem sido muito intensivo. Quantas vezes nós nos sentimos desgastados, no meio das lutas. Às vezes a gente está pedindo um tempo para Deus. Ei, Deus tem tempinho para a gente respirar, para a gente se refazer. Mas sempre foi assim e não pode ser diferente. A gente se joga, se entrega totalmente à obra, já por causa da necessidade e as portas que Deus tem aberto para a gente. Eu prefiro ouvir dos irmãos da igreja: olha, pastor, pare um pouquinho, você vai entrar no esgotamento, pare, pastor. Eu até já ouvi de alguém aí que não gosta nem de tirar férias, manda ele para a França, por favor.
Não, é verdade mesmo. Eu estou precisando do nosso pastor lá, pelo menos para a gente. Não, estou falando uma proposta séria. Porque a gente está precisando de repensar, de pensar junto. Preciso de pensar, ter alguém lá, um interlocutor. Vamos pensar juntos, vamos orar juntos. Tá, pastor? Não é só convite, não. Por que eu vou fazer o convite para o meu pastor? Ele que tem que me convidar, como me chamou aqui para vir para Goiânia. Mas manda o seu pastor lá, planeje, leve isso a sério, para a gente pensar, refletir sobre o trabalho. A própria Paula que estava, o seu trabalho, que vocês vão ver a sua etapa missionária, tinha pelo menos 3 etapas aqui. O que ele estava fazendo, queria fazer imediatamente, queria fazer depois. Nós queremos refletir sobre esses planos. E ele fala, meus irmãos, que esse trabalho foi feito em toda a plenitude. E eu vou destacar algumas coisas desta plenitude do trabalho de Paulo. Primeiramente, do versículo 15, quando fala sobre graça, já é plenitude, já é abundância. Isso vocês encontram no versículo 15. Mas em parte vos escrevo mais francamente para vos lembrar de algumas coisas por causa da graça que me foi concedida de Cristo Jesus. Então ele dá graças a Deus, foi pela graça, porque ele disse, eu não tenho nenhum merecimento. Mas no versículo 16 ele faz uma associação, eu não sei como diz a sua versão, tem uma versão aqui que ele usa a palavra, eu vou ler para vocês e você vai comparar com a sua, para ser um servo de Cristo Jesus entre os gentios, servindo o evangelho de Deus como sacerdote. Talvez você tenha a palavra ministro. Para que os gentios sejam aceitáveis a Deus como oferta santificada pelo Espírito Santo. Ele usa a palavra do sacerdote que oferece o sacrifício. E o sacrifício seria os próprios gentios. Seria o fruto do seu, seria o alvo do seu ministério e o fruto do seu ministério. Mas ele coloca isso, é a graça de Deus. Porque Deus o chamou para isto. Em outras palavras, você poderia colocar até um quase sinônimo da graça, é o grande privilégio para mim, gente, é a abundância da graça de Deus. Ele fala que a abundância é o grande privilégio, é a plenitude da graça, é o pleno sacrifício. Se era a plena graça, então exigia dele o pleno sacrifício. Mas a realização estava justamente nessas ofertas. Ele podia se regozijar pelos frutos, por aquele que estava sendo conquistado, e a gente pode realmente, Jesus disse que a nossa alegria será completa pelos frutos. E é por isso que ele tinha frutos do seu trabalho. A luta é muito grande, o sacrifício é muito grande. Mas tem esses resultados extraordinários. É a primeira coisa que ele fala sobre essa plenitude. É a plenitude da graça que leva a ele a plenitude do sacrifício e a plenitude dos frutos. A outra coisa, no versículo 17, eu creio que eu usei uma palavra, eu vou ler o versículo, portanto, tendo motivo para me gloriar em Cristo Jesus nas coisas pertinentes a Deus. Me gloriar a Deus, eu acho que isso parece muito com plena satisfação, plena realização, a plenitude, e Jesus Cristo faz uma declaração muito semelhante. Nós podemos ligar essas duas declarações em João 4,36, quem colhe já recebe recompensa, e ajunta fruto para a vida eterna, para quem está dizendo? Para que se alegram juntos, tanto o que semeia como o que colhe. É a realização, é pelos frutos. E ele está dizendo realmente sobre a primeira plenitude, a plenitude da graça que leva à plenitude do sacrifício. Em segundo lugar, a plenitude da realização, a satisfação nesse trabalho. E a terceira, no versículo 18 e 19, é a plenitude da proclamação. Em toda intensidade, Deus ia abrindo portas extraordinárias para ele. E ele diz o seguinte: porque não ousarei falar de coisa alguma, senão daquilo que Cristo tem feito por meu, não eu tenho feito, mas Deus tem feito. O missionário não pode vir jamais, se algum missionário chegar aqui dizendo eu fiz isso, olha gente, parece que está exagerando, mas na verdade a gente é simples servos de Deus, Deus é o que faz,
tanto querer como realizar segundo a sua vontade. É por isso que ele estava glorificando a Deus, porque não ousarei falar de coisa alguma senão daquilo que Cristo tem feito por meu intermédio. Para quê? Para a obediência dos gentios. Em quê? Em palavras. Em quê? Em ação. Em quê? Pelo poder de sinais e prodígios, no poder do Espírito Santo. Esse trabalho, mesmo, aí você tem a palavra plenitude nesse versículo 19, de modo que desde Jerusalém e arredores até Ilírico, talvez seja a Albânia de hoje, tenho proclamado plenamente, na plenitude, o Evangelho de Cristo. E aí você tem a terceira, a quarta plenitude nesse texto. A primeira, a plenitude da graça, que leva à plenitude do sacrifício. A plenitude da realização, e por isso que ele glorifica a Deus, no versículo 17. A plenitude da proclamação, no versículo 18 e 19. E a plenitude do esforço, da sua dedicação, do seu desprendimento, no versículo 20 e 21, deste modo, esforcei-me por anunciar o Evangelho, não onde Cristo já havia sido proclamado, para não edificar sobre fundamento alheio, pelo contrário, como está escrito, aqueles a quem não foi anunciado verão, e os que não ouviram entenderão. Esforçou-se em alcançar os não alcançados. Dar oportunidade àquele, levar a esperança aos que não tinham esperança, a luz aos que viviam na escuridão. Depois que ele discorre, que ele fala que o seu ministério foi na plenitude. Dá para entender? Como que ele foi tão enfático, de uma maneira tão maravilhosa, como ele viveu intensamente a vida em Cristo. E o ministério que o Senhor confiou a ele. Então, meus irmãos, eu parto para a última parte. Paulo queria chegar a Roma na plenitude de Cristo, e vocês têm exatamente essa declaração no versículo 29. A próxima etapa. Mas o seu grande desejo era visitar os crentes, os cristãos de Roma, versículo 23. Mas agora, não tendo mais, eu terminei a etapa, eu concluí o meu ministério na Romênia, no leste europeu. Esperamos mais de 6 a 7 anos, esse período, para mudar de campo. Mas Deus tem o seu tempo. Mas agora, não tendo mais o que me detém nessas regiões, e tenho já há muitos anos grande desejo de vos visitar, de visitar-vos. Mas ele queria fazer isso de passagem, segundo o versículo 24, porque a sua destinação era Espanha. Eu farei quando for a Espanha, pois espero ver-vos de passagem. Eu não vou ler não, porque depois eu quero comentar mais alguma coisa desse versículo 24. O seu grande desejo então era visitar os cristãos de Roma, e também, sim, mas, meus irmãos, a sua própria destinação, que eu falei que era Espanha, também no versículo 28, tendo concluído isso e certificando-me de que receber esse fruto, partirei para Espanha, passando para visitá-los. Mas a sua próxima etapa, antes de ir à Espanha, passando por Roma, ele tinha uma coisa para fazer em Jerusalém. E vocês sabem o que aconteceu em Jerusalém, tá? Lá foi preso e acabou viajando de graça num navio, só que preso, né? Não foi uma experiência das melhores, mas foi o plano de Deus. Veja só o que ele tinha, enquanto ele estava fazendo a mensagem, ele estava proclamando o Evangelho, ele estava arrecadando ajuda para os pobres da Judeia. Versículo 25, 26 e 27, dizendo: é obrigação deles, porque se os judeus, como os missionários, entraram com a parte espiritual, é obrigação deles em sustentar com seus bens materiais. Esse é o princípio da mordomia. Mas agora eu vou para Jerusalém para servir aos santos, ou seja, aos cristãos. Porque pareceu bem às igrejas da Macedônia e da Caia levantar uma oferta fraternal para os pobres dentre os santos de Jerusalém. Isso lhes pareceu bem, como devedores que são com eles, porque se os gentios participaram das bênçãos espirituais dos judeus, claro que através da pregação do Evangelho, devem também servi-los com bens materiais. Tendo concluído, então, ele ia prosseguir o seu projeto. Meus irmãos, vamos para... Ele tinha esse serviço. Tínhamos que voltar,
Tinha que voltar a Jerusalém, que era a base. Tinha que voltar a nossa Jerusalém, a nossa Goiânia. Para respirar, e vocês vão ver agora as solicitações de Paulo, aquela igreja de Roma, e vocês vão ver quais são as nossas para a primeira de Goiânia. Ele faz 2 solicitações. 24. Não que já li? Já. Primeira solicitação está exatamente no versículo 24. Eu farei quando for à Espanha, pois espero ver-vos de passagem e ser encaminhado por vós para lá. Inteligente Paulo, né? Quero para a Espanha, mas quero passar por vocês, mas eu quero uma parceria. Eu preciso de vocês. Até lá eu vou chegar, não sei como, eu não sei quem vai pagar a passagem. Mas eu quero que vocês me encaminhem à Espanha, que a Espanha seja uma parceria, seja através da igreja de Roma. Meus irmãos, a igreja tem nos sustentado nesse tempo, eu já falei no início, mas eu quero, às vezes a gente quer mais, nunca está satisfeito. Eu gostaria muito mais aproximação da primeira igreja de Goiânia, do pastor que vocês possam enviar, que os nossos projetos a gente poderia conversar juntos. São muitos desafios. Vocês podem estar perguntando por esses atentados terroristas. O evangelho sai ganhando em tudo, gente. Porque o francês que rejeitou muito, foi a mãe ou o pai, não sei, do humanismo, que é o homem à medida de todas essas coisas. Uma sociedade sem Deus. Tentaram criar uma sociedade não religiosa, impossível, porque os muçulmanos já têm mais ou menos 20% da população, e vocês sabem que na França é proibido o recenseamento religioso. Proibido, justamente para não dizer quantos muçulmanos tem. Então, só, meus irmãos, que os crentes são pacíficos, foram agredidos verbalmente através dos seus filósofos, seus intelectuais, mas só que surgiu um povo que não leva desaforo para casa. E vocês já sabem que os atentados terroristas, eles estão nervosos, estão preocupados, mas isso levou os franceses a fazer a diferença entre muçulmanos e os cristãos. E eles começam agora a se aproximar de nós e a perguntar, querer saber sobre a razão da esperança. Meus irmãos, a gente abre a porta da igreja, as pessoas entram, e as pessoas nós já fomos entrevistados por um jornalista, logo que chegamos na cidade de Morlaix, na região de Bretonha, e ele ficou impressionado, porque ele perguntou se a Bíblia tinha resposta para os problemas da sociedade. Sim, para todos os problemas, e publicou, e foi muito fiel em publicar naquele jornal secular o nosso testemunho. Meus irmãos, Deus tem feito uma grande obra, isso tem aberto portas para o Evangelho. E eu creio, a minha visão para a França é que se Satanás usou a França para espalhar uma sociedade sem Deus, o humanismo influenciou o mundo todo. Meus irmãos, pode haver um despertamento espiritual. Orem pela França. A Convenção Batista está se reunida essa semana agora, e tratando problemas muito delicados. Eles estão querendo ser fiéis. Está havendo um movimento de despertamento espiritual na França. E nesse momento as portas estão abertas. Os franceses, eles estão muito abertos para ouvir o Evangelho, meus queridos irmãos. E através disso mesmo que tem acontecido. Então Deus despertando a França, ela pode ser, essa é a minha visão para a França. Pode ser uma visão para uma bênção para o mundo. E nós devemos orar. E nós somos os únicos missionários da Junta de Missões Mundiais. Eram 4 famílias. Por causa da crise do Brasil, a Junta encerrou o convênio, a colaboração com 3 famílias. Só ficou a nossa família. Nós temos uma grande responsabilidade. Temos grandes desafios. E por isso que nós precisamos muito da igreja. Mas estou falando sobre o primeiro pedido de Paulo aos romanos. Eu disse, eu vou à Espanha, mas até vocês eu chego.
Não sei como, mas já sabemos que ele já chegou lá. Mas para ir à Espanha, eu preciso da colaboração de vocês, que eu seja encaminhado por vocês. Eu quero a participação efetiva de vocês. Mas tem o segundo pedido, um pedido veemente, no versículo 30. Rogo-vos, irmãos, por causa do nosso Senhor Jesus Cristo, pelo amor do Espírito, que luteis juntamente comigo nas vossas orações e em meu favor diante de Deus. Lutas em oração, meus irmãos, vocês não podem imaginar as lutas que nós estamos passando na França, para mudar uma mentalidade, para consertar muitas coisas, nos colocar, meus irmãos, depois de estudar um ano nas imediações de Paris, fomos estudar na escola de línguas, fomos para o sudeste, onde começam os Alpes, na cidade de Chambéry, na fronteira com a Suíça e Itália, perto entre Lyon e Grenoble. Meus queridos irmãos, Deus fez em 9 anos, Deus fez milagres, e inclusive deixamos uma igreja plantada nos Alpes. A igreja há 2 anos que não batizava ninguém, voltou a batizar já em 6 meses, 2 ocasiões de batismos. E a igreja sempre está reconhecendo que nós tivemos uma grande contribuição nesse processo, meus queridos irmãos. Já por causa do nosso perfil como missionário de carreira, dos frutos do trabalho ali no sudeste da França, nos mandaram para o extremo oeste. Estamos na margem do Canal da Mancha, parte francesa, bem no extremo mesmo, meus irmãos, e nos colocaram justamente para revitalizar a igreja mais antiga da França, da cidade de Morlaix, que ela está completando 170 anos, meus irmãos. Chegamos lá, 20 membros, e peneirando, mais coando, olha lá quantos vão ficar, sem uma criança na igreja, uma jovem que não é batizada, meus irmãos, e coisas muito parecidas. Uma igreja, mas jamais uma igreja batista, jamais tinha perdido totalmente a sua identidade, estava estagnada há muitos anos. Nos deram 2 anos para fazer o que não foi feito desses anos todos. E temos enfrentado muita resistência, mas pela oração, pela palavra de Deus, pela persistência, por esse sacrifício do qual Paulo fala, nós estamos vendo os corações mais sensibilizados, mais abertos para as mudanças. E também temos o ministério regional, né, em Bretonha, para revitalizar as igrejas. Numa cidade, outra cidade, a 80 quilômetros dali, chama Douarnenez, onde termina o Canal da Mancha e começa o Atlântico, meus irmãos. O pastor Samuel Hervé e a sua esposa Luísa, ele passou por depressão. Eles começaram a orar: Deus, mande alguém para nos ajudar, mande alguém para nos ajudar. Quando ficaram sabendo que eu e Sônia iríamos dar uma contribuição, ele diz: resposta às orações. Meus irmãos, para resumir, já fizemos 4 viagens, em 4 meses, uma viagem por mês. Passamos mais ou menos umas 3 horas a 4 horas juntos. Sônia está revitalizando todo o departamento infantil, preparando o currículo, treinando os professores. E nessas 4 viagens, meus irmãos, já estamos implantando 4 novas missões. Isso em França, naquela igreja que estava nessa situação. É o poder de Deus que opera. Então, meus irmãos, tem sido uma experiência muito positiva. Mas nessa outra igreja, a luta é bem maior, nessa igreja de Morlaix, por causa do tradicionalismo, por causa daquela mentalidade. Aquelas pessoas não sabem que tem que fazer, tem que melhorar, tem que revitalizar, tem que crescer, mas elas queriam resistência. A nossa luta tem sido muito grande, mas Deus tem operado. Meus irmãos, Paulo apresenta 2 motivos de oração. Versículo 31, para que eu fique livre dos rebeldes na Judéia. Vocês sabem, quando Paulo chegou em Jerusalém, ele foi preso, mas Deus livrou a sua vida e essa oração foi respondida. Então lutem conosco para que Deus nos dê a vitória. Esse é o nosso pedido. Queremos voltar para a França. Senhor, nos dê a vitória. Nos dê a vitória, a luta tremenda que vocês não podem imaginar. E que este meu serviço em Jerusalém seja aceitável aos santos. Que esse trabalho, estou empenhado há muito tempo nisso, e ele faz uma conclusão. Isso vai depender muito do meu retorno, de minha ida até vocês, a fim de que, pela vontade de Deus, eu chegue até aí, com a alegria também que é o fruto do Espírito. É alegria porque nós vimos a mão de Deus, que o nosso trabalho não é em vão no Senhor.
Mesmo depois de tantas lutas, nós queremos retornar ao campo e vir do campo com essa satisfação, com essa alegria, que Deus esteve conosco, que esse trabalho tem sido abençoado por Deus. Eu chego até aí pela vontade de Deus com alegria e possa recobrar as nossas forças entre vós. Está acontecendo nesse momento. Viemos cansados. E ore para que Deus esteja nos fortificando. E que o Deus de paz seja com todos vocês. Amém. Fiquemos de pé e juntos cantemos que todo o poder o Pai nos deu na terra e nos céus. E depois anunciar o Evangelho. E o Senhor nos diz: sempre estou convosco. Pai querido, graças te damos pela tua palavra, graças te damos, ó Deus, pelo desafio de alcançar novas terras. Ó Deus, desperta o teu povo ali na França, para que eles ouçam a tua voz e o teu evangelho alcance corações. Sê com teu servo, o pastor Gerson e Pansônia, guarde-os, ó Pai, nesse grande desafio, dando-lhes vigor e saúde em tudo. E abençoe a nossa igreja, para que ela avance, ó Deus, em Goiânia, em Goiás, no Brasil e pelo mundo, testemunhando este teu tão grande amor. Inspira-nos, que nós possamos levar esperança aonde estivermos e aonde formos. Leva-nos em paz aos nossos lares agora, ó Deus, e guarde-nos em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar assim. Nossa gratidão, pastor Gerson, mais uma vez. Sua vida ainda estará conosco à noite. Aqui será bom. Os irmãos podem ainda procurá-los e cumprimentá-los. Temos alguns importantes avisos. Hoje à noite teremos a celebração da ceia do Senhor e também o Ministério de Família informa que já começaram as inscrições para o Dia da Família, dia 21 de maio, sábado, um dia de lazer. Será um lugar muito
é uma chácara onde teremos lazer, brincadeiras, comunhão com o Senhor e alegria da sua participação. As inscrições já começam a ser feitas ali na recepção. Também, meus irmãos, a irmã Silvandra lembra as mães de primeira viagem, ou mães com um filho com menos de 1 ano, que estão começando, digamos assim, uma nova fase da vida. Também teremos atividade com vocês, procurem também na recepção. As mensageiras do Rei lembram do acampamento das mensageiras, procurem também a liderança e faça a sua inscrição também. Há muita coisa para fazer inscrição, meus irmãos. Também lembramos o Luiz Walter chegou com toda a equipe do Piauí. Eles trouxeram uma remessa aí de mel que é muito utilizado, inclusive, para o benefício daquela missão ali no Piauí, também à disposição lá fora. Meus irmãos, temos também notícias do bazar missionário, que será no próximo sexta-feira. Exatamente, sexta-feira nós começamos, vocês já vão ver aí alguns looks montados, coisa muito bonita, só coisa boa, entendeu? Quem participou do Natal viu que tudo show de bola, então não deixe de participar dessa vez, sexta e sábado apenas. E, gente, pela nossa experiência do Natal, sexta-feira foi um arraso, não foi, Fabiana? Assim, o negócio acabou na hora. Então, não deixe de passar por aqui, tá joia? Nós precisamos também de ajuda na quinta-feira para montar. Então, se você, homem, gosta de carregar, tem essa disponibilidade, conversa com a Fabiane, com a Márcia, com a Adma, com a Flávia e vê em que você pode contribuir, tá bom? Nós precisamos de ajuda e precisamos também que você espalhe sobre o bazar para que a gente consiga bastante coisa para o Pão e Vida, né? Nós fazemos missão aqui pertinho também, então é muito importante a sua participação, tá bom? Lembramos, meus irmãos, o último bazar que foi direcionado, por exemplo, a Águas de Meribá. Com esse recurso, não só alimentação, mas também compramos todos os colchões novos para Águas de Meribá, com capa, lençóis e tudo mais, dando suporte, trocar o motor do cortador de grama que precisava e várias outras despesas, abençoando Águas de Meribá. E queremos abençoar agora Pão e Vida, para que ele continue a fazer essa obra tão essencial. Oremos assim mais uma vez. Quero só fazer referência à irmã Eva. Que bom tê-la aqui conosco, irmã Eva. Que Deus a abençoe ricamente, acompanhada da sua filha, que está lá em Cuiabá. Muito bom tê-la aqui. Oremos assim. E que o amor de Deus, o nosso Pai, e a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e as eternas consolações do Espírito Santo de Deus, sejam com todos, agora e para sempre. Amém.